primeiro aspecto da escolha da profissão. A gente normalmente escolhe a profissão movida, sim, para um equilíbrio no nosso sistema familiar. Então, muitas vezes, a gente decide seguir uma carreira, às vezes é mais evidente, às vezes é menos evidente isso, né? Então, meu pai fez contabilidade, então eu vou estudar contabilidade também, porque ele me influenciou a minha maneira, meu crescimento, a minha maneira de fazer as coisas, eu quero estudar a mesma coisa. Então, às vezes é mais evidente, às vezes não, às vezes essa escolha, ela acontece porque meu pai, meu avô, minha avó, alguém no meu sistema, alguém lá atrás, né, não teve possibilidade de estudar e tinha sonho de ser médica, tinha sonho de ser enfermeira, tinha sonho, né, de seguir uma carreira na área da saúde. Eu, aqui no meu lugar, às vezes eu nem sei dessa história, mas eu recebo essa energia e eu honro os meus antepassados. E aí, então, eu escolho uma carreira de médica, de enfermeira. Eu faço algo, né, para equilibrar o sistema. Então, é muito importante o nosso autoconhecimento. Por quê? Porque, às vezes, essa escolha, ela vai de encontro com aquilo que nos deixa feliz, profissão, para equilibrar algo do nosso sistema que não necessariamente é o que a gente queria. Não necessariamente é o que a gente quer. Eu vou jogar fora, então, essa profissão, eu vou começar do zero? Também não. A gente sempre honra tudo que a gente teve, a gente honra. Honrar, quando a gente fala na constelação, é no sentido de agradecer. Então, eu sempre agradeço tudo que eu tenho, tanto o conhecimento que eu adquiri agora, vendo essa live, vendo esse vídeo. Então, eu honro, eu agradeço isso que eu acabei de ouvir. Então, eu posso modificar. Eu dei um passo adiante no meu autoconhecimento, né? Eu gosto de falar sempre, quando a gente fala de escolha de carreira, eu tenho um ótimo exemplo que é o meu. Eu fiz e me formei em engenharia. Sempre tive muita facilidade com a área de exata, sempre tive notas muito altas na parte de engenharia, de matemática, física e química. Então, era uma escolha natural para mim ir para a área de engenharia. Enquanto eu estava na engenharia, eu me envolvi com algumas questões de humanas dentro, apesar de ser uma faculdade bem de exatas, tinha lá um departamento dos alunos para você prestar assistência, né, assistência para outros alunos, enfim, ou para fazer trabalhos com comunidades ali. Eu sempre me envolvi muito naquilo e não entendia bem, mas aquilo me chamava. Quando eu me formei, e aí dentro da área de recursos humanos, eu descobri que eu gostava muito daquilo. Aí eu comecei a estudar psicologia, não faculdade, eu comecei a estudar livros, né? Li muito sobre psicologia, fiz pós-graduação, fiz na área de educação, fiz depois um MBA na área de recursos humanos, então fui migrando para uma área de humanas, coisa que a minha carreira, a minha profissão que eu escolhi lá era engenharia. Então, assim, parece, depois que eu continuei a constelação, eu comecei a entender que eu fiz a engenharia porque eu tinha, assim, olhando para a superfície, né, uma facilidade com os números, uma facilidade com tudo, esse raciocínio pragmático, mas, assim, isso também estava honrando alguém da minha família. Depois que eu completei esse ciclo, depois que eu percebi, né, essa mudança, essa etapa da minha vida, aí eu consegui modificar. E agora, né, trabalhando com a constelação familiar, é uma outra carreira, é um outro olhar, né, bem diferente do caminho, do primeiro caminho escolhido. Então, é isso que eu digo, assim, a nossa escolha, quando a gente está num processo de decisão, se a gente leva só em consideração a superfície, ou eu tenho facilidade nisso, ou eu me dou bem com aquilo, tal, pode ser que em algum outro momento, lá na frente, você vai falar, poxa, mas será que era isso mesmo? Quando você olha mais profundamente para aquela questão. Então quer dizer que eu joguei fora, ou eu perdi o que eu fiz? Não, na verdade a gente olha e honra de novo no sentido de honrar, de agradecer todo o caminho percorrido até eu chegar aqui. Eu não estava falando? Cada coisa que a gente ouve é um passinho que a gente dá no nosso desenvolvimento. Então, cada caminho percorrido eu trago e sigo, né, até chegar aqui. Então, eu trago a engenharia aqui. Eu trago as outras carreiras ou a profissão que eu escolhi para chegar aqui. E eu estou falando de profissão, de formação, mas são profissões que a gente tem, né, na nossa vida. Então, a gente, que as pessoas têm, né? Eu tenho a minha, né? Você tem a sua. Então, cada um tem a sua escolha de carreira,
Quando eu falo carreira, sempre é o uso da nossa força de trabalho. Então, pode ser que a minha profissão não tenha uma formação específica, mas eu estou usando a minha força de trabalho para fazer algo, né, de bom com a minha vida, fazer algo de bom do outro, para contribuir para o crescimento de alguma maneira de um negócio. Seja uma carreira de vendas, seja numa carreira de costureiro, uma carreira, né, de qualquer carreira, qualquer profissão que eu escolha. É algo que contribui para o meu crescimento. Eu uso a minha força de trabalho. Como que eu uso? Como que eu faço uso da minha força de trabalho? Às vezes eu faço isso honrando quem veio antes, ou seja, dou lugar a quem veio antes, tá? Quando a gente está nesse processo de escolha, como a constelação pode ajudar? E agora, né, eu estava falando de toda a questão da profissão, como a constelação pode ajudar? A constelação pode ajudar porque a gente pode colocar na nossa frente, né, quais as nossas principais motivações. A minha motivação é por ter desafio na minha profissão? Ou não? A minha motivação é para ter uma liberdade ou uma estabilidade. Eu não quero correr o risco de ficar sem emprego, eu não quero correr o risco de ficar sem dinheiro, então eu quero uma estabilidade. Ou não, a minha motivação é para ter criatividade, usar a minha criatividade para alguma coisa. Ou não, a minha outra motivação pode ser eu manter o meu estilo de vida, independente do que eu fizer no trabalho, o trabalho é o que menos importa, o que importa é eu manter o meu estilo de vida do jeito que eu gosto, não precisa ser, né, um estilo alto, de alto padrão, mas é o meu estilo de vida. Eu consigo lá, acordo na hora que eu quero, volto para casa para almoçar, ou seja, eu tenho um estilo qualquer que eu goste e aí eu quero manter o meu estilo. Então, a gente tem uma série de motivações, né? Então, existem estudos para dizer quais são as principais motivações das pessoas. Quando a gente coloca essas motivações na nossa frente, a gente fala, o que eu escolho? Eu dei alguns exemplos aqui, né? Desafio, estabilidade, criatividade, estilo de vida. Por exemplo, esses 4. Tem mais, né, do que esses. Quando eu olho para esses 4 e falo, eu escolho o desafio. Não importa o que eu vou fazer amanhã, mas hoje eu tenho que me sentir desafiado. Se isso é uma escolha nossa, a gente pode olhar para isso de uma maneira sistêmica, mais profunda. Por que que isso é uma escolha minha? Por que que eu quero seguir uma carreira que eu me desafio sempre? O que que é essa adrenalina? E aí a constelação pode mostrar de onde vem, se isso é seu mesmo, se isso vem dos seus pais, e que se vier dos seus pais ou se vier dos ancestrais, a gente pode, em algum momento, falar, não era bem isso que eu queria. Então, é bom, num momento de escolha, eu já trazer um conhecimento, né, que vem lá do sistema, né, um conhecimento que vem, né, do inconsciente coletivo, inconsciente do sistema familiar, porque eu posso equilibrar, e quando eu equilibro, a minha escolha já é mais consciente mesmo. Eu estou repetindo a palavra consciência, mas é isso mesmo, ela já é mais consciente. Eu já sei que aquele caminho é meu. Ou não, eu escolho um outro caminho e falo, não, eu sei que esse caminho é para eu honrar o meu avô, honrar a minha avó. E aí, então, eu posso seguir de outra maneira, tá? A gente tem 2 olhares para a profissão, um deles é esse, é a escolha, o momento da gente escolher.